Chegando, chegando de leve, chegando de fininho, e esperando você para a gente começar essa história maravilhosa que continua por 3 anos. Histórias com Osho. E hoje a gente tem mais um entrevistado, mais um desse povo de vermelho, povo corajoso, ousado, que tem coragem para se transformar, para se abrir o coração para o mestre. Boa noite, Abiro. Boa noite quem está nos assistindo, boa noite, Dívia. E depois fica aqui também nossa saudação para quem assistir depois também, que a nossa maior audiência não é ao vivo, é depois, que fica reverberando o programa por bastante tempo. Estou olhando aqui para ver se está conectado aqui pelo... Sim, eu estou vendo Está que está com uma dando pequena áudio trava, aqui. quero só ver se não é o meu só que está assim. Eu vou conferir aqui na transmissão. Que foi? Não, está indo bem. A gente fica esperando um pouquinho as pessoas entrarem, porque às vezes demora para descobrir o link, né? Quem está assistindo, mas nossa turma de sempre aqui já tem alguns. Aqui uma, Já tô indo. Ian Tar, Jachan, os nossos fiéis espectadores e espectadoras. Boa noite a todos e a todas. A gente dá uma guardadinha antes de começar os recados, enquanto o pessoal vai entrando. Hoje é tudo ao vivo, não tem gravação, né? Então, a qualidade da transmissão fica melhor. Às vezes a gente transmite vídeo gravado e sempre acontece, às vezes, da legenda ficar com problema de definição e no vídeo original ela está boa. Para a Dívia, onde está sendo transmitido, por exemplo, ela aparece boa, né? E depois a gente olha, quem está assistindo fica com essa dificuldade, daí tem que editar, e depois no YouTube, todas estão no YouTube estão editadas, não estão sem problema de legenda. Então, só como hoje não tem, não vai acontecer, mas já fica aviso sempre que as pessoas verem, se tiver problema de legenda, falta de clareza na legenda, é isso que acontece, depois a gente edita. Vamos começar pelos nossos agradecimentos, enquanto o povo vai entrando. E a Dívia vai compartilhando nos nossos grupos de apoio no Facebook, né? Começo por eles, então, agradecendo Osho Sem Fronteiras, com Gabriel Sananda e equipe, Nelsânias, a Nova Realidade, Francisco Siqueira e equipe, que está sempre conosco aqui também. Então, nos ajudam desde o princípio a divulgar esse trabalho. Não, esperamos em breve ter mais gente formando essa rede HCO, outras páginas também de Osho que quiserem, grupos de Osho que quiserem transmitir também, a gente fica bem feliz, né? Então, seguindo com os agradecimentos, a nossa equipe de apoio, Parita, Miguel Fine, Catarina Lira, nosso time de casa, né, que faz um trabalho magnífico e possibilita que a gente consiga transmitir o HCO, seja as gravações, seja aqui ao vivo, nos ajudam com todo o material de divulgação também, é muito bom. Então, nosso muito obrigado à equipe HCO, nosso muito obrigado aos apoiadores, Pix, esse trabalho arrecada doações para custear a transmissão, as legendas, etc. A Dívia deixa a chave Pix nos comentários fixos. Nós agradecemos muito àqueles que nos apoiam e quem puder fazer qualquer quantia é muito bem-vinda. Também agradecemos a nossa querida Sanguinha, que são pessoas que estão sempre aqui com a gente, iluminando essa transmissão, seja com comentários, seja conversando entre si ali e participando de alguma forma, contribuindo para que isso
aconteça e chegue a mais gente. Então, nos ajudam a divulgar também. Muito obrigado, Sanguinho. Né? Um recado importante, nós sempre deixamos claro que nós não somos um canal oficial do Osho, nós não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional. Isso é um grupo de amigos, contadores de história. Histórias com Osho. Com Osho. Isso aí. Eu acho que é isso. Hoje é nosso episódio de número 129. 129. Já é 3 anos de comemoração, 3 anos jamais. de muita história, 3 anos compartilhando isso toda semana. É um luxo só. Hoje eu estava pensando que eu sempre gostei de ouvir as histórias, né? Sempre. Isso que me empolgou quando me veio É, né, essa ideia. Assim. Cada pessoa tem uma história diferente, uma história curiosa, peculiar, e às vezes muito, muito interessantes de ouvir. Sempre perguntei para as pessoas como é que foi, como é que era lá em Puna, né? Curiosidade de quem nunca teve lá, né? E não só isso, né, Didi? Também como é que as pessoas encontram o Osho, né? Exatamente. Como é que deu a liga com o Osho, Como né? é que as pessoas encontram o Osho? Porque É. essa batida, ela é muito diferente de tudo que eu conheço. Tudo que eu conheço. Total. Nada, não é melhor que ninguém, mas é muito diferente, é muito preciosa. Quem sabe, quem provou o texto sabe. Quem provou o taste, né? O sabor. Taste. Falei o texto. Vamos chamar nosso convidado, Didi? Meu querido, venha para cá, Jade. Eva! Bem-vindo. Obrigado. Que bom estar aqui com meus queridos, né? A Biro, a Dívia, e com essa galera toda que está assistindo agora e vai assistir depois aí pelo mundo afora, né? É verdade. Coisas da tecnologia. Coisas da tecnologia, Magias da exatamente. tecnologia. Mas, enfim, Ajat, boa noite, muito bem-vindo. Ficamos felizes com a tua participação aqui. Que bom. Nosso Estamos mineiro aí. querido já estava contando umas histórias para a gente aqui, que eu falei, espera a live, quero ouvir ao vivo, todo mundo junto, gente. Muita coisa legal. Eu acho que vocês vão ter que pegar, sabe aquele dicionáriozinho de mineirês? Epa! Vocês vão ter que pegar esse dicionário aí, porque tem umas palavras umas expressões que só existem aqui em Minas Gerais, hein? É um dialeto. Onde é que tá o dicionário? Badamesa? Badamesa, dentro da pia. Adoro! A gente adora as regionalidades do nosso país. Lícia está aqui, ó. Já, querido, já tá falando aqui na live. Aqui é uma querida amiga lá de Montes Claros, né, do norte de Minas. Nós estamos aqui em Sete Lagoas, na região central, né? Sete Lagoas, para o pessoal que não conhece, fica a cerca de 70 quilômetros de Belo Horizonte. Né? Estamos pertinho da capital. E nos conte, como é que foi que aconteceu Osho na sua vida? Então, cada um dos episódios, né, que eu já assisti da Histórias com Osho, cada história mais impressionante do que a outra. E eu acho que a minha também, e a minha de alguns colegas também, se encaixa nesse patamar aí impressionante. Eba. Bom, sabe como é que eu conheci o Osho? Eu e esses amigos, posso até declinar o nome. Eu, a Tacita, o Svarupo, Kamalesh, Prayoga, esses são os nomes de Sânias, né? Depois que a gente pediu Sânias.
Mas essa galera toda, eu e essas pessoas, éramos buscadores lá na Ordem Rosa Cruz Amorque. Ordem Rosa Cruz Amorque. E numa das publicações, me parece que numa revista da Ordem Rosa Cruz, tinha um texto fantástico de um sujeito chamado Rajneesh, né? Nós ficamos assim apaixonados aí com o texto que a gente leu, e eu tinha a impressão que era algum sábio, algum místico assim da antiguidade, né? Nem imaginava que pudesse ser uma pessoa nossa contemporânea, né? Da nossa época. E algum colega lá descobriu, olha, esse Rajneesh, ele está vivo, ele mora na Índia, tem lá um ashram lá na Índia e tal. E aí a gente começou a buscar, né? Como é que não é. Descobrimos que existiam alguns centros, né, de meditação aqui no Brasil. Parece que o Soma, em São Paulo, uns do Rio, que eu não me lembro bem o nome, né? E daí, para a gente entrar de cabeça, aquele salto, né? Isso aí foi questão de tempo. Os primeiros colegas foram fazer grupos lá no Soma, em São Paulo, e uns que tinham lá as questões de trabalho, às vezes não podia viajar, né? Aí começamos uns grupos, começaram a acontecer alguns grupos aqui em Minas, em Belo Horizonte. Como a gente está bem perto da capital, né? É fácil para a gente participar de alguns grupos lá. E assim que foi meu conhecimento com Osho, através da Ordem Rosa Cruz, acredite. Fantástico. Você vê, de qualquer lado, quando o Osho chega. Olha, E recentemente alguém falou que conheceu o Osho no Rosa Cruz também, eu não lembro agora quem foi, também mas não lembro, mas foi agora há pouco. recentemente alguém falou isso também. Uhum. Interessante. E não era aí de Minas, eu acho, a pessoa. Mas eu vou lembrar daqui a pouco. É tanta entrevista que dá para assistir de novo. A gente sempre brinca, inclusive, que dá para maratonar, né? Esta já, olha, já tem coisa para assistir. É É. sexta temporada. Eu Mas estava buscando aqui nos meus guardados, sabe? Uhum. Além de advogado, profissional da comunicação, né? A gente tem o hábito de guardar um punhado de coisas, né? E eu me deparei com aquela correspondência, quando a gente pediu sânias, né? Vinha uma correspondência e a gente ficava todo ansioso para saber. E aí, eis que chegou o meu, o original, não sei por onde foi, mas eu tenho uma cópia aqui. E o nome Anand, Swami Anand Ajat. Anand, benção, ou abençoado. E o Ajat, que é um nome, né? 4 letrinhas e um significado enorme. Ajat diz aqui, waiting for the real birth, ou seja, é o abençoado esperando pelo verdadeiro nascimento. E esse foi o nome que o mestre me deu. uau! Qual a data? A data? Pré-histórico. 16 de outubro de 1983. Olha só, é tempo da Sheila ainda, 40 né? anos. 40 anos. Oh, É dourado com vermelho? O seu é cópia, né? eu estou com cópia, O seu é cópia. mas Sim, é da sim. época da Sheila. Sim. Eram os 2 pássaros, né? Isso. Tá. E depois ele trocou o símbolo para um cisne. Toda a história conectada com isso, né? Da simbologia do cisne. E junto com o nome de Sânias vinha uma pequena mensagem, né? Uhum. Que a gente traduziu e a mensagem é essa. Eu vou ler rapidinho aqui. Leia. Mensagem que veio junto com o Sânias Name. Sânias não é uma maneira de fazer alguma coisa.
é uma maneira de ser. Ele muda o seu mundo interior, e é claro que o seu mundo exterior muda com isso. Mas isso é secundário. Isso muda seu centro. Isso muda sua consciência. E então, seu comportamento, suas ações, tudo que você faz tem uma nova qualidade, uma graça que desce do além. Uma canção, cantada ou silenciosa, cantada ou não, mas está aí, dentro do seu coração. Uma dança. Demais, né? O nome, a mensagem, muito, muito, muito forte para mim. Muito. Olha, 1983, a gente é contemporâneo. Nessa época eu estava começando a fazer os primeiros grupos. Você, como é que foi a partir daí, Adjat? Como é que foi? Como é que chegou no Sanias, pedindo a decisão? O que veio depois? Porque essa época ainda era a época do vermelho. Era a época Sim, que você se expunha mais, né? A gente, de longe, a gente chamava atenção, né? De andar na rua, enfim, de exercer a profissão. Como é que foi essa relação a partir do Sanias com o trabalho, com os amigos, com a família? Com a Conta um pouco. família, né? Às vezes, principalmente também. na família até que não tive problemas, né? Ai, que bom. Minha mãe, aliás, eu devo até muita coisa a ela, aos pais em geral, mas principalmente a ela, porque minha mãe, católica, tinha aquele católica de nascimento, mas aquele envolvimento com a Umbanda. Então, ia para a igreja com ela, ia para as festas de congado, reizado, ia para o espiritismo kardecista, ia também para as casas de Umbanda. Então, eu acho que, graças a ela, abriu a minha mente assim, para diversidade, sabe? Facilitou a abertura para outras buscas, outros conhecimentos, né? Bom, mas nessa história do Sanias, o Prachanto tem um lugar assim, de destaque, sabe? Uma pessoa que eu amo demais, o Prachanto, porque foi das mãos dele que eu recebi o Sanias, o mala, né? Usávamos, né? O mala, aquele colar bonito, e teve um detalhe, tive um problema sério com a minha companheira da época, muito assim, ciumenta, possessiva. Eu havia comprado as passagens para o Rio para receber o Sanias lá num centro lá, que eu não me lembro o nome, das mãos do Prachanto. E a minha ex-mulher, na época, num acesso assim, de ciúme, sei lá o quê, rasgou minhas passagens, sabe? E eu morava no 29º andar de um prédio, rasgou as passagens e jogou pela janela. Mas, felizmente, fui lá na rodoviária e reemitiram os bilhetes e viajamos. Recebi o Sanias e, como bem disse o Abiro, né, era a época do vermelho, né? Mala. Do mala, da roupa vermelha. Aliás, todos os tons de vermelho, né? Desde o rosa até o laranja, né? Vinho. Inclusive, esse que você está vestindo também, né? Exatamente. Mas, então, o uso foi uma técnica muito forte, usar o vermelho, né? Vermelho, mala. Imagina, naquela época eu era advogado de um banco que já não existe mais, já foi liquidado, chamado Banco Agrimisa. Eu era advogado do banco, trabalhava no setor jurídico do banco, e imagina, eu o tempo todo de roupa vermelha, só variava o tom, mas sempre vermelho. A princípio, os colegas estranharam, mas depois, com pouco tempo, foram acostumando com aquela rotina, né? Mas realmente é perceptível. Não tem como uma pessoa ficar indiferente diante de alguém de vermelho e com aquele colar, né? E as reações eram as mais diversas, desde
que bonitinho, que fofinho, até que aquelas caras raivosas, né? Que é isso, o homem com essa roupa vermelha, pelo amor de Deus, né? Então, mas foi uma tremenda técnica, né? Agora, uma coisa interessante é que eu abri o guarda-roupa, não precisava de preocupar assim com que roupa que eu vou. As roupas eram quase que as mesmas, né? Só mudava. Combinava É. vermelho com Mas, vermelho. mas o aprendizado disso aí que é fora de série, né? Tem um ditado que diz que, como é que é? A roupa não faz o monge, um negócio assim. Bom, enfim, é muito interessante você ver que nós advogados, né, o Abílio também é advogado, ele deve saber muito bem disso, como que a, a primeira impressão, né, a aparência é importante. Eu falo como advogado porque tenho essa experiência, né? Quando o cliente te procura, ele espera te encontrar de terno, todo bonitão, né? Cabelo bonitinho, sapato limpinho, engraxadinho, de terno, não é assim? Se o cliente chega e você está com a roupa comum, ele vai perguntar assim, por favor, cadê o advogado? Quem é o advogado? Não é? Você sabe Exatamente. que hoje está um pouco menos isso, né? Está um pouco menos. Na época era Era mais bem... rigoroso. Eu lembro de trabalhar em São Paulo com as cores do Sanyas e, e as cores que se usava era só cinza, azul, escuro, preto, não fugia, e marrom, não fugia muito disso. Não fugia muito. Então, realmente, a gente chamava muito atenção, né? Tinha todo tipo de reação, como você está falando agora. E para encontrar roupa era difícil, inclusive, né? Exatamente. Mas, então, a roupa é a coisa mais superficial, é a casca, né? O que é do importante social. É. o importante é o interior, né? É o que está dentro da pessoa, não é a casca. Muitas vezes a gente é levado a equívocos, né? Porque você vê uma pessoa com determinada roupa, a mente vai lá na frente e começa a prejulgar, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a experiência do vermelho, nessa época, eu também era vegetariano. Eu não comia carne mesmo. Foram cerca de 3 anos, eu acredito. Então, tinha um restaurante específico em Belo Horizonte, vegetariano, e por força do trabalho, eu sempre almoçava na rua, sempre almoçava lá, nesse restaurante vegetariano. E quando saía com os amigos para comer um sanduíche, Isso é interessante o caso caso do misto caso quente. do misto quente. Aí eu chegava na atendente e falava, olha, por gentileza, você podia trocar as fatias de presunto por umas fatias de banana e queijo. As pessoas olhavam assim com certa estranheza, né? Banana com queijo? Tem que perguntar para o gerente, para o chefe, para ver se pode. E às vezes não podia, você acredita? É, Banana é simples, né? Mas não entende. Não entende como misto quente com banana. É que às vezes é difícil, eles têm, hoje cada vez mais isso, porque eles têm o cardápio pronto, né? Já são tudo pré-montados. Quando você sai um pouquinho do formulário, você complica, questiona tudo. O Osho fazia muito isso, né? Eu lembro de uma história, eu não sei se você conhece da escola, que era obrigatório usar boné na escola. E ele boné. criou um caso na escola por conta disso, que ele foi parar no diretor e o diretor disse, e ele questionando por que era obrigatório usar boné, e o diretor, não, mas está na regra da escola. Ele disse, tá, mas a regra é feita por nós, a gente pode mudar essa escola, essa regra. E, assim, causou uma confusão enorme, e daí ele falou assim para o diretor, se você me provar, se eu usar boné me deixa mais inteligente, eu não vou usar um, eu vou usar 10, um em cima do outro. Mas você tem que me provar que o boné, senão não tem razão. E acabou a regra. Ele conseguiu causar esse efeito. Então, acabou a obrigatoriedade de boné naquela escola por conta desse questionamento dele. Aqueles, né, entendimentos bitolados, né? Aham. Total. Mas que nem a história do misto quente. Mas se Uhum. fosse doce de leite, aposto
Ah, um Botar um queijinho com doce, docinho de leite com... um queijinho com doce de leite, não, mineiro nenhum resiste. Diz que Um pão mineiro de não pode queijo. ver. Aí o pão de queijo. É O o pão pão de de queijo. queijo. O pão de queijo. E um Ô, queijinho. Mineiro não aí, ó. dispensa um queijinho, viu? Tá, Interessante mas que quando a gente viajava para visitar amigos, né, em outros estados, normalmente um pedido que vinha é esse: traz um queijinho, um doce de leite e tal. Olha, né? Mas, a Jade, conta para a gente um pouco mais. Como é que era essa experiência no banco e como é que foi? Como é que foi esse dia a dia, assim? Como é que as pessoas questionavam muito? Chegou a atrapalhar, não? Não, não chegou a atrapalhar, né? O pessoal do banco, eu trabalhava no setor, né, da parte administrativa do banco, que era o departamento jurídico, né? Eu não tinha aquele contato de agência, né, que a pessoa tem um contato direto com os clientes que procuram a agência, né? Então, no princípio, causou certa estranheza, mas por pouco tempo eles se acostumaram com aquela rotina da roupa vermelha e tal, né? Inclusive, quando eu fui para a Puna, eu ainda estava no banco e contei com a ajuda de vários colegas lá para Ah, poder ir para a Puna. Foi uma ah, coisa fantástica. Você Até sim. morava em... mala emprestada, eu me lembro que me emprestaram. Olha. Oh, mas antes de falar da viagem para Puna, eu me lembrei de uma coisa aqui. É interessante, né? Eu estava buscando na memória alguns amigos, né, de Sânias, e alguns a gente conseguiu reencontrar graças à internet, redes sociais e tal. Os que usam, de alguma maneira, o nome de Sânias, né? Nem que seja como lá, subtítulo ou qualquer coisa. Mas perdemos o contato com muitos amigos, porque alguns deixaram de usar o nome de Sânias, e eu, por exemplo, não sei o nome legal de muitos deles, né? Interessante, né? Mas Interessante mesmo. dos amigos dessa época, né? Que tomaram Sânias, dessa Sabe época, que da mesma época minha, né? eu sempre Hã? fiz uma coisa, eu gostava de brincar chamando as pessoas, os sanhasis pelo nome legal. Ficavam sempre muito bravos, né? E- Então, muitos eu sei até hoje. Uhum. Então, fica mais fácil. Pois é. Mas o interessante é que o caminho que cada um tomou, né? O caminho de busca, o caminho religioso, né? Tem amigos meus psicólogo que foi trilhando o caminho do sufismo, né? E essas coisas eu aprendi todo na literatura de Osho, né? Os livros sobre sufismo, taoísmo e outros, né? E outros caminhos, né? Tenho amigos que foram para o Santo Daime, outros para o sufismo. Tem gente que está no Brasil ainda, tem gente que está fora, né? Essa a minha amiga Tacita morou na Alemanha há muito tempo e foi graças a ela, eu também devo agradecer a ela, a minha ida para Puna. Ela atualmente está morando numa comunidade, parece que do Santo Daime, em Cusco, no Peru. Olha, Esteve no Acre e eu está em lembro Cusco, dela. no Eu Peru. lembro da Tacita. Lembra? Tacita Lembro. está famosa também, né? Hã? Então, a Tacita chegou, estava morando na Alemanha e no fim de ano veio para o Brasil, acredito que para fugir do inverno rigoroso lá. Isso foi mais ou menos novembro de 89. Ela chegou para ficar uma temporada aqui e aí descobriu que tinha uma passagem promocional da British para Puna e falou: já eu ia ficar, mas eu vi essa passagem aqui, eu vou para Puna, vamos? E eu falei: eu tenho muita vontade de ir, mas não vou ter condição não, né? É muito caro. Não, me lembro disso. US$ 900 a passagem de ida e volta para Ah, Puna. ah. Ai, eu falei, gente, é agora. E agora veja aquelas coisas que
Eu acho que não existe coincidência, né? As coisas têm a existência tem um ritmo de fazer as coisas acontecerem, né? A gente Sincronicidade. nessa visão limitada, dualista, a gente não consegue enxergar muito adiante. Mas eu, sem pretensão nenhuma de viajar, eu havia feito passaporte, sabe assim, fiz para ter o passaporte, sem pretensão nenhuma de viajar. A Tacita chega, meados de novembro, e fala, vamos para a Índia? E, de repente, pedi férias no banco, me deram férias, juntei meus trocados, mais as férias, apurei $1.000. A passagem era 900. Cheguei no meu pai, que ainda era vivo, né, e falei, olha, tem uma possibilidade de ir para a Índia, estou precisando de um reforço de caixa aqui. Aí ele falou, eu tenho ali uns trocados na poupança, vamos lá. E aí sacou o equivalente a mais $500. Então, esse foi o dinheiro para a viagem, $1.500. Paguei 900 da passagem e viajei com exatos $600 no bolso. Não tinha cartão, não tinha nada nessa época, né? E não viajamos no mesmo voo, eu e a Tacita, porque não conseguimos comprar para o mesmo voo. Eu fui primeiro, eu cheguei primeiro, ela chegou logo em seguida. E então foi aquela coisa assim, o visto para a Índia era em Brasília. E eu, aproveitando do banco, pedi, através do malote do banco, pedi um colega lá em Brasília, ele conseguiu o visto rapidinho lá, com poucos dias. Tinha que fazer aquele famoso teste de HIV. Lembra disso, Sabiro? Sim. Já Pois é é. 89, né? Já bombando a Sim, história de isso AIDS, né? começou, hoje foi um dos É. primeiros que começou a recomendar cuidados com a AIDS, porque imagina isso na comuna, do Pois jeito é. Exatamente. do jeito que a sexualidade era exercida com liberdade ali dentro de uma comuna, podia dizimar a comuna se não tivesse cuidado. É. Com certeza. Então, além de tudo isso, visto, passagem, resolvi a viagem em 15 dias. Eu acho que nem para ir a Belo Horizonte eu resolvo em 15 dias. Eu resolvi para ir em 15 dias. E chegou em novembro, dezembro Bom, de 89. a questão do teste de HIV, interessante. Naquela época, tinha um entendimento equivocado, né? Era uma fake news da época de que a AIDS era doença de gay, não é? Então, para fazer o teste pelo sistema público de saúde, você tinha que passar por entrevista, tinha que relatar sua vida todinha lá, não sei o quê, para fazer tipo de graça, né? Pelo SUS. E demorava muito, eu não podia. E aí consegui a grana e paguei o exame particular, porque era exigência para entrar na comuna, lá fazer os registros, tinha que ter o teste HIV. Bom, na época, eu sabia meia dúzia de palavras em inglês só. Hoje, acho que eu sei 7, mas na época era meia dúzia só. E fui com a cara e a coragem. O voo era Rio, Londres, Bombay, Bombay. British. Hã? British. British. Pela Isso, British. Brits. Nossa, um baita de um avião enorme. E era, acredito, baixa temporada, né? Porque o voo estava bastante vazio. Sabe aquelas 4 poltronas da fileira do centro? A Sim. gente se deu ao luxo de dormir ali, deitar nas 4 poltronas do meio. Pare! Viagem. Ai, Nossa, que show. fantástico. Conforto, conforto. No Rio, eu saí sozinho de Minas, né? No Rio, fui conhecendo o pessoal que estava indo, porque vocês devem lembrar que 11 de dezembro é aniversário do Ucho. Então, a gente queria estar lá em dezembro e para celebrar o aniversário dele lá, né, na presença dele. Aí conheci umas pessoas fantásticas do Rio que estavam indo, e eis que chegamos lá. Chegamos em Bombaim,
e fomos de trem de Bombaim até Puna. Umas 4 horas, acho que mais ou menos, de trem. E o voo é muito longo, né? Você chega lá todo virado, né? Porque a questão do fuso horário, né? Todo alterado. Né? Foi fantástica a chegada à Índia, né? Quando eu falava para os amigos que estavam indo para a Índia, ou depois a respeito da viagem, o pessoal tem uma ideia torta, eles só imaginam assim, mas é uma pobreza danada, né? Eu falei, nossa, mas eu não fui lá para ver outra coisa. Então, meus olhos estavam mirando outra coisa, né? Então, foi uma viagem fantástica. Um dado interessante também, conheci nessa viagem um outro advogado, Luiz Mendes, Dharma Shunya, se eu não me engano, o nome de Sânias dele. E esse rapaz, super gente boa, parece que ele estudou nos Estados Unidos, dominava inglês com fluência fantástica. E ele, depois vinha saber, lá, né? Fiquei sabendo lá, filho do Leopoldo Heitor, um famoso advogado do caso Dana de Tefé, no Rio de Janeiro. Leopoldo Heitor, que ganhou a alcunha de um advogado do diabo. Mas, então, conheci o filho dele, o Luiz Mendes, e o Luiz, lá em Puna, ele estava foi disposto, a mulher dele tinha tomado Sânias um pouco antes, e ele foi dessa vez sozinho para ter essa experiência, e ele estava participando de vários cursos lá. Eu, como não tinha dinheiro para curso nenhum, o meu curso era nos jardins lá da comuna, e ficava lá curtindo com o pessoal. Tinha um grupo de indianos que gostavam demais do sambinha, o pessoal se reunia. Prashanto estava lá nessa época. O pessoal se reunia no jardim e fazia um samba, e os indianos cantavam, que era uma beleza, né? Eu imagino que eles cantam igual nós, quando a gente não sabe inglês, que usa o embromation, eles lá também têm o embromation deles, né? Cantando português sem saber o que está falando. Mas o Luiz Mendes alugou uma motinha tipo essas Honda Bis automáticas, que só acelera e freia. E como ele ia para os cursos, eu com aquela curiosidade jornalística, né, queria conhecer tudo, queria ver tudo, ele me emprestava a moto e eu saía pela cidade lá, a princípio me atrapalhando, né, porque a mão inglesa, ou tudo o contrário, né? E para quem está acostumado com o nosso lado aqui da direção, mas com pouco tempo... Entrou em várias contramãos. Não, o problema é na rotatória. Na rotatória eu me enrolava todo. É verdade, nunca imaginei isso. Né? Depois não andava de bicicleta. Que ótimo. Tá. Não tinha muito sentido já, né? Mas então, fui para aquelas periferias, conheci pastores, criadores de búfalo, aquele pessoal mais humilde, né, mais pobre das periferias. Nossa, foi uma aventura e tanto. E outra coisa interessante, isso foi em dezembro de 89, um mês antes do Osho partir. E acabei chegando no crematório, no mesmo crematório onde o corpo dele seria cremado no mês seguinte, né? Fui ao crematório, todo curioso para o crematório nas margens de um rio. Eu chego lá no crematório, tinha uma espécie de uma capelinha assim, sabe? Aí eu chego, tinha um moço lá com uns dreadlock enorme, aquele cabelão assim, sabe? E aí a gente usando um pouquinho de inglês, de mímica e de não sei o quê, né? A gente conseguiu se comunicar. E consegui falar com ele que era do Brasil, e ele, Brasil, Pelé, não sei o quê, é isso aí. E ele, enrolando um cigarro lá, ele desmanchou um cigarro comum, cigarro convencional,
e perguntou se eu fumava. Eu falei, não, eu parei, não fumo mais. Não. E aí está enrolando o negócio, desmanchou o cigarro e depois raspou alguma coisa lá e colocou numa espécie de um cachimbo. Assim. E aí depois eu vim a saber que aquele negocinho que ele raspou era um tabletinho de haxixe. Rastafari, né? Na Ele era um Índia, rasta. Exatamente. uma espécie de Rastafari. Tem alguma coisa muito similar na Índia. Você vê aqueles filmes, tem às vezes o cara com o Sadus? cabelo vai até os pés, né? Exatamente, assim. Mas, então, lá na comunidade, durante o dia, se usava o hobby maroon, o hobby vermelho, né? Vinho, Uhum. maroon robe. E, à noite, para se encontrar com o Osho, o hobby branco, a irmandade do hobby branco, né? A coisa mais interessante, primeiro, se acostumar com o hobby, né? É estranho, a princípio, nós não estamos acostumados com aquela roupa. O ventinho? Hã? Um ventinho? Exatamente. Até é bom, Índia quente, tá bom. Outra coisa que eu achei muito interessante, no Buddha Hall, né? Uma estrutura enorme, mármore, tudo mármore, muito mármore, e a cobertura parecia uma lona branca, assim, exótica. Não uma lona tipo circo, uma cobertura assim, bacana. E enorme o espaço. E para entrar para esse encontro, né, com o mestre, ele já não estava falando em público mais. Ele chegava, ficava uns 10, 15 minutos meditando com a gente, depois ia embora, mas era fantástico. Para entrar no Buddha Hall, tinha um detetor de metais, porque acho que ele já tinha tido alguns problemas lá de ameaça, alguma coisa assim. E, depois do detetor de metais, tinha um casal que ficava cheirando a gente. Lembra disso, Sabiro? Eu soube disso. O casal ficava cheirando, porque eu acho que ele tinha algum problema. Porque você imagina um lugar com milhares de pessoas perfumadas. O que se Então, diz é que ele tinha alergia a perfume. Então, as pessoas que tivessem com perfume, eles botavam num canto, assim, todas juntas, num lugar marcado, para a pessoa não acho, passar vergonha e não querer nunca mais de perfume. Nessa época, me parece que eles mandavam voltar. Ó, se você quiser, vai tomar um banho, Toma um banho. assim, para tirar o perfume, porque assim não dá, né? Foi assim um mês assim fantástico esse mês que eu passei lá, sabe? Mesmo sem grana, eu estava tipo mochileiro na Índia, né? Mas a vantagem é que a cotação da rúpia em relação ao dólar era totalmente favorável para nós, né? A gente trocava $100, dava 2.500 rúpias, que era Há muito muito tempo, dinheiro, muito tempo. né? O Dava muito dinheiro. pessoal se virava trabalhando no ashram, tinha comida. Daí, você ia ficando lá com o tempo, você ia pegando as manhas, né? Uhum. Aí você alugava um apartamento junto com outros, aí as pessoas iam saindo e você ia sublocando depois, ficando. Eu chegou uma época que eu não pagava nada de aluguel. 0,800. Eu fiquei morando na sala, tipo, tinha uma divisória assim com um pano, né? Tipo um biombo, e as pessoas alugavam a cozinha e os quartos. E daí isso Nós acontecia. fizemos isso. Nos primeiros dias, esse meu amigo, o advogado Luiz Mendes, alugou não, foi para um hotel e falou, olha, eu posso estar com outra pessoa, se quiser ir, vai, bom. Aí acho que 2 ou 3 dias nós ficamos nesse hotel até alugar um apartamento. E alugamos e dividimos equitativamente, cada um ficou com um quarto, teve gente que ficou na cozinha, e um apartamento grande, 3 ou 4 quartos, né? E o colchão, o famoso colchão de fibra de coco, Coco, fibra de coco, exato.
um colchão assim, melhor do que qualquer ortopédico nosso aqui, né? Nossa, era maravilha. Nossa, fantástico. Esteirinha no chão e o colchão por cima, né? Aham. Olha só. Pô, E mas você estava mosquiteiro, falando. obrigatório Ah, sim, mosquiteiro também, senão não mosquito-net. dormia. É. Senão Aham. não dormia. Não dormia. Você falou nas estratégias, eu me lembro que lá na comida, lá no ashram, a comida boa, e o ashram, não sei se é fato, mas diziam que era administrado por alemães, então tinha um rigor em tudo, né? Questão de higiene. E a gente era orientado, né, para não comer coisa na rua e tal, né, o risco de dar problema, né, de saúde. Mas na comida lá no ashram, a coisa mais barata era arroz integral. O que algumas pessoas faziam? Colocava aquelas comidinhas mais caras por baixo da cumbuquinha e depois cobria tudo com arroz integral. Chegava na hora de pagar, é só arroz integral. Pagava Tá arroz fazendo a integral. dieta, tá fazendo a dieta do arroz integral? É. Em Puna, o pessoal ficava sem grana, você via de tudo. Eu tinha um amigo que ele tinha o buffet, né? Você ia servindo com a bandeja as coisas, né? E ele comia de pé ali, antes de pagar. Então Ah, ele daí saía, comprava só uma banana, que era a coisa mais barata que tinha. Eu acho que era uma rúpia, não é nem isso, centavos de rúpia. Uhum. Mas estar ali naquele ambiente do mestre é uma coisa assim que inexplicável, né? Então eu ficava nos jardins, tinha uma parte lá que tinha uns, parece um regatozinho. Então eu rodei aquele ashram todo ali, Corregan Park, né? A propriedade toda. German Baker, que o pessoal ia muito lá nesse tal German Baker. E foi fantástico. E a presença estar lá na presença, aquele monte de gente e tal, de branco, vibrando naquela energia, nossa, né? Não tem como definir isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Me chamou a atenção quando você fez um comentário quando o Guiano estava com a gente, né? Que você Ah, esteve lá sim. em Puna. Você colheu algum material? Você, como jornalista dessa época, dessa sua passagem lá, você Oh, pegou alguma coisa de lá para escrever, ou algo assim? olha só, eu cheguei cheio de ideias na cabeça, né? E na época não existia câmera digital, né? Era fotografia analógica com filme e tal. Eu não tinha nenhuma câmera boa. Eu consegui uma câmera emprestada com meu amigo Jorge Concórdia, que me emprestou a câmera. Ele é fotógrafo profissional, me emprestou uma câmera melhorzinha. E eu acho que eu gastei 2 ou 3 rolos de filme, que na época parecia uma enormidade, né? Filme de 36 poses. Hoje é nada, né? Mas aí me parece que não era permitido fotografar lá dentro do ashram, nos espaços lá. E mesmo assim, como eu sou muito rebelde e o jornalista normalmente é assim que funciona, né? Você, se não se fala não pode, você dá um jeitinho, né, de fotografar escondido e tal, mas não fica legal, né? E aí alguém me encaminhou para o Guiano. E através dele fui parar lá na administração, não me lembro mais com quem. E aí me deram, me perguntaram, né? E aí, não sei o quê, a tiragem do jornal que eu pretendia publicar. E a ideia era fazer uma reportagem, publicar no maior jornal de Minas aqui, na época que era o Estado de Minas, né? E me deram fotos tipo essa aqui, e aqui tem ainda a observação, né, dos direitos. Sadhana Foundation, copyright Sadhana Foundation. Da foto. Para ilustrar a matéria, né? Essa Uhum. do Osho com a moto, também com a mesma. levanta ela um pouquinho para a gente ver a parte de baixo dela. Levanta mais. Aê, agora sim. Sensacional.
Massa, né? Não mostrou, né? Não mostrou porque mostrou eu. Volta, volta. Eu vou botar na. Isso, volta só. Mostrou sim, Não, mostrou, outra. parece sim. Mostrou? Essa Apareceu. mostrou. É porque eu falei, entrou o orador, na verdade. Olha, a livraria. Lá na biblioteca dele. Uau! Nossa, muito, muito linda. Muito lindo. Eu, na Old Market, se eu não me engano, é no mercado lá Um mercado. Outro detalhe, como eu estava viajando com pouca grana, na época estava muito em moda a questão dos cristais. E aqui na nossa região em Minas, tem muita jazida de cristal. Aqui na Curvelo, nas cidades próximas aqui. Então, me falaram assim, leva umas peças de cristal, porque lá você vai fazer negócio e fazer dinheiro. Aí peguei umas peças, brinco, colar, as peças mais rústicas a gente fazia chaveiro, né? E tinha uma menina indiana, que a gente ficou conversando, foi quase um namoro. Ela ficava de voluntária no guarda-volumes. E ela me ouviu falar em português com outras pessoas, né? E se mostrou interessada, porque não faz parte da realidade deles lá saber português e espanhol. E, no caso, ela se interessava e estudava espanhol. E a gente conversando, ela falou assim, no Brasil não fala espanhol? Ela tinha a ideia que aqui na América do Sul toda se falasse espanhol. Aí eu fui explicar que houve a colonização portuguesa e, por causa disso, nós fomos colonizados por portugueses, a gente falava português e não espanhol. E aí falei com ela assim, olha, depois você passa lá no meu apartamento, eu tenho um presente para você. Aí ela falou assim, olhou para mim assim e falou assim, olha, aqui na Índia não é assim não, hein? Tá pensando o quê? Não, mas era na boa fé mesmo, sabe? Eu falei, não, tudo bem, tá bom. Aí no dia seguinte levei lá o nome dela é Sima Randa, agora me lembrei. O nome legal, o nome de Sânias não me lembro mais. Mas, nossa, tem histórias e mais histórias. Uma história vai puxando a outra, né? Essa foto aqui, olha, dos 3 rolos de filme, para mim, a mais significativa. Eu, uma senhora indiana no mercado, as verduras coloridas. O resumo da minha viagem é essa foto aqui. Eu ainda de cabelinho preto, né? Não tinha nem o fio branco ainda. Levanta um pouquinho a foto. Mas? Isso, para a gente ver as verduras agora sim. Bom, mas então, voltando à reportagem, né? O desejo era de fazer a reportagem. Estava com material, estava com fotos, mas a reportagem acabou não acontecendo. Por quê? O meu único contato lá no jornal Estado de Minas era namorado de uma sannyasi chamada Débora Paritosh. Mas, infelizmente, não conseguimos viabilizar a reportagem, né? Seria fantástico, né? Mas a situação na época era totalmente diferente, né? No meu curso de jornalismo, nem existia redes sociais. Na época, na Índia mesmo, né? A comunicação, quando eu precisei falar com minha família no Brasil, foi uma loucura, a dificuldade para se falar, né? E o custo. Né? Hoje, não. Hoje, instantâneo. Sem comparação. O que a gente vê, agora mesmo, né, com esse programa, a gente fala com o mundo todo, instantaneamente, às vezes com diversos lugares, com diversos horários. Completamente diferente. Na época era por carta, né? Não temos mais barreira, né? A tecnologia superou essas barreiras, né? Esse mesmo jornal,
Osho Times, que eu assinava, para chegar aqui, ele vinha por um outro país aqui da América do Sul, não vinha direto para o Brasil, não. E chegava com uma determinada demora, né? Tinha uma longa demora para chegar até aqui, né? Agora, é interessante também dessa época, a minha filha, tudo acaba tendo a ver, né? Como a mensagem dele diz, né? O Sânias acaba te fazendo mudanças pequenas, grandes mudanças, e a gente vai mudando a maneira de ver o mundo, de se posicionar no mundo, né? Eu tenho uma filha que se chama Ananda. Muita gente pensa que é Nanda, diminutivo de Fernanda, mas é um nome indiano, Ananda. Ananda foi concebida mais ou menos na época que eu estava em Pune. Eu fui visitar uma pessoa em Pune e tive o insight de que tá vindo uma menininha por aí. E aí, quando ela nasceu, nós demos ela um nome de Ananda, de Carvalho Rocha, minha querida caçulinha. A maneira essa mudança que estava me lembrando, tem um outro filho. Todos os filhos, era praxe na época, né? Nós pedimos os Sânias para todos eles. Todos eles verdade. têm nome de Sânias, né? Hoje cada um está trilhando o seu caminho, mas a gente meditava juntos, a gente Olha, fazia muita coisa juntos, né? olha que legal. Me lembro de um episódio, o meu filho Daniel, ele é bastante genioso, vamos dizer assim, né? Mas, por outro lado, é aquela história, né, das duas faces da mesma moeda. Não se deve reprimir nada, porque acaba influindo na outra face. Ele, num acesso de raiva, e chegou, falei que estava com raiva. Eu falei, filho, tudo bem, você está com raiva? Normal, está com raiva. Mas não precisa descarregar essa raiva em ninguém. Nem em mim, nem na sua avó, nem em ninguém, né? Você tem que observar isso aí. Tá com raiva? Tô. Aí eu falei, vem cá. Aí fomos para um quarto, peguei um punhado de jornais, um punhado de almofada. E, tá com raiva de mim também? Tô. Aí, falei, tá bom, fica à vontade, ó. Pega os jornais, rasga, pega as almofadas, dá soco, morde, faz o que você quiser, bota essa raiva para fora. Só não pode ser em outras pessoas. Minha mãe olhou para mim com aquela cara assim de, gente, o que é isso? Meus tempos eu dava uma chinelada nisso e resolvia no chinelo, né? Eu falei, não, é dessa maneira que eu acho que é o caminho, né? As vivências do Osho e dos ensinamentos do Osho, né? Eu lembro que eu comentei naquela pequena biografia, né? Uma das coisas fantásticas do aprendizado do Osho é celebration, é a celebração, né? Celebrar tudo, celebrar a vida, celebrar cada instante, né? Celebrar cada florzinha que vai florir, que está florindo lá no meu jardim, celebrar cada animalzinho que nasce, cada vida, né? Celebrar sempre. E até a morte, né? Até na morte. É a morte. O momento da passagem dele foi pura celebração, né? Oxi. Eu, trazendo para a nossa realidade aqui, tem um amigo nosso, militante político também, que faleceu há pouco tempo, e ele era seresteiro, era a turma da Seresta, sabe? Você vê que velório fantástico foi o velório dele. Não foi música religiosa, não, foi seresta da boa. Olha só. Olha só que velório legal. Esse é o espírito, né?
Você sabe que eu fiz isso para o meu pai e para minha mãe, né? Organizei a família para cantar. É. Ah, que massa. É muito bonito. Mas com esse seu jeitinho mineiro, a gente vai indo, vai Esse indo. seu jeito mineiro de ser. Daqui a pouco a gente vai até de manhã, espera vir o pão de queijo, né? Uai, eu passo cafezinho ali agora mesmo, se vocês quiserem esperar. Querido, a gente Querido, podia que ficar muito querido. mais tempo, mas esse é mais ou menos nosso limite, né? De tempo. Uhum. E super gostoso, adoramos de estar aqui com você. E a Dívia tem uma última pergunta para lhe fazer. Não é isso, Dívia? Sim. Pois. Uma palavra, se você pudesse falar uma palavra para Osho, qual seria? Gratidão, mestre. Gratidão. Hum, É um presente Querido, encontrar Osho. É um presente encontrar Osho é nessa vida. Ó, quando super bom. vocês quiserem experimentar um pão de queijo e um Oba, cafezinho, oba. doce de leite, estão convidados. Venham conhecer Tá Sete bom. Lagoas, venham visitar a gente. A gente estava Oba! combinando a semana passada que a gente vai comprar um jatinho para o HCO só para visitar os amigos, né? Tanto convite que a gente recebe. Uma Querido, delícia. super, super, super obrigado. E antes da gente desligar, tem muita gente postando comentários aqui. Você dá uma olhada depois, fica gravado ali no Ah, bacana, eu Facebook. vou lá. E a partir de 1 ou 2 dias vai estar no YouTube. Todas as entrevistas estão no YouTube, as playlists Eu já completas. dei uma pesquisada lá, realmente Ah, tá, tá Então, a gente prontinho, sempre bacana. tá fala, né? prontinho. A Uhum. gente sempre fala, melhor que Netflix. Vai lá, maratona. Querido, super obrigado. Adorei conhecer você. Muito bom. Muito bom ouvir suas histórias, seu Recíproco. compartilhar, querido. Sanguinha, querida, um beijo até terça que vem, com a convidada super especial também. E a gente se encontra. Um beijo. Namastê. Namastê. Oxô. Oxô! Ei.